Olá, querido aluno UniBTA, sejam todos muito bem-vindos. Hoje daremos início à nossa primeira aula de nutrição de animais. A primeira unidade diz respeito à introdução à disciplina, conceitos básicos de alimentação animal. No índice, o primeiro tópico diz respeito à introdução geral à disciplina, o segundo tópico diz respeito a conceitos básicos em nutrição animal, o terceiro tópico é particularidade do trato gastrointestinal de ruminantes e não ruminantes, o quarto e último tópico diz respeito aos principais alimentos e aditivos utilizados na alimentação de animais ruminantes e não ruminantes. Então vamos ao primeiro tópico, que é a introdução à disciplina e os conceitos básicos de alimentação animal. Antes disso, trataremos um pouco da ementa, conceitos básicos de nutrição animal, que é o que nós vamos tratar agora. Depois trataremos do estudo químico e nutricional dos alimentos utilizados na nutrição de animais domésticos, caracterização dos alimentos quanto a minerais, vitaminas e aditivos. Trataremos os processos de digestão no animal, nos diferentes animais. Trataremos os componentes nutricionais dos alimentos e análise quantitativa e qualitativa, conceitos de digestibilidade. Além disso, trataremos a respeito do manejo alimentar e nutricional de aves, suínos, cães e gatos, equinos. Além desses animais, também trataremos aí do manejo alimentar e nutricional em bovinos de corte e leiteiro. Trataremos sobre formulação de rações e fábrica de rações. No primeiro tópico de hoje, que é conceitos básicos em nutrição, a primeira pergunta que se faz é: o que é nutrição animal? Reflita aí. Mas, teoricamente, na teoria, o conceito sobre nutrição animal é a ciência que estuda o correto fornecimento de nutrientes às células dos animais domésticos e tem como objetivo final transformar recursos alimentares menores, de menor valor nutricional, em alimentos para consumo humano com maior valor biológico. É importante lembrar que para que esses alimentos de menor valor biológico se transformem em um alimento para o consumo humano de maior valor biológico, é necessário que o animal lá no campo seja produzido pensando na pirâmide de produção. A pirâmide de produção, na sua base, diz respeito à alimentação, sanidade em seguida, depois instalações, manejo e genética. Não adianta nada eu ter um animal melhorado, com uma genética perfeita para o clima, para o ambiente da região em que será trabalhado esse animal, ter um bom manejo, ter boas instalações que promovam boa temperatura e ambiente térmico, e bem-estar animal. Não adianta os animais terem boa sanidade se os animais não têm uma alimentação de boa qualidade. Então, dentro da pirâmide de produção, faz-se necessário que os animais tenham todas os andares da pirâmide atendidos. A alimentação deve estar em sintonia com a sanidade, com as instalações, com o manejo e com a genética. Lembrando que a alimentação é o fator mais importante de toda essa pirâmide, é a base da pirâmide. A alimentação é constituída, os alimentos que devem ser fornecidos para os animais devem ser constituídos de carboidratos, de proteína, de lipídios, de minerais, vitaminas e alguns aditivos para que o animal se sinta mais estimulado a consumi-los, além da água, que é um fator fundamental para que esse animal consuma esse alimento. A água deve ser fornecida em quantidade e em qualidade adequada, com temperaturas ideais, de modo que esse animal consiga consumi-lo e transformar tudo aquilo que ele está consumindo, alimento de baixo valor biológico,
eles possam transformar em um alimento de alto valor biológico para o consumo humano. Então, o que é alimentação e nutrição? Um animal pode estar bem alimentado, mas pode não estar nutrido. A alimentação envolve as práticas de seleção e preparo dos alimentos, manejo de fornecimento. Já a nutrição envolve o estudo das exigências nutricionais, visando atender às necessidades em determinados nutrientes, específico para cada espécie e categoria animal. Então, a nutrição tem a intenção, o objetivo dela é atender às exigências nutricionais de cada espécie animal ou categoria animal. Tá? E o alimento, o que é? É a substância que, consumida por um indivíduo, é capaz de contribuir para assegurar o ciclo regular da vida e a sobrevivência da espécie. Esse alimento é constituído por nutrientes, engloba várias substâncias, tem que ser livre de tóxicos, de elementos tóxicos, tá? E deve ser palatável, saboroso ao animal, atrativo pelo animal, tanto pela textura, pela cor, pelo sabor, né? Vários fatores aí estão agregados, devem estar agregados ao alimento, de modo que o animal se sinta atraído, de modo que o animal sinta desejo de consumi-lo melhor. Para deixar mais claro essa linguagem que eu decidi usar aqui para vocês. Vamos lá. Então, dentro disso, na nutrição animal, nós temos as tabelas brasileiras de composição dos alimentos para ruminantes. Tá? Os alimentos para os ruminantes podem ser forragens secas, forragens verdes, podem ser as silagens, tá? Podem também ser alimentos concentrados proteicos, alimentos concentrados energéticos, coprodutos e minerais. Talvez alguém aí esteja se perguntando o que são os coprodutos. Os coprodutos são os resíduos, muitas das vezes usados, trabalhados nas indústrias, na agroindústria de alimento, e que parte dele não é consumido pelo homem, mas que podem ser utilizados por animais, como o farelo de soja, a casca de amendoim, a raspa de mandioca e uma série de outros alimentos, polpas cítricas, enfim, são alimentos que podem ser utilizados, né, na alimentação de animais. Lembrando que esses coprodutos, quando são mandados para o laboratório, verifica-se bons índices de proteína e energia, de fibra, sendo então viáveis para o consumo, diminuindo aí a poluição ambiental, porque esses alimentos seriam destinados a lixão a céu aberto, né, proliferando aí a infestação de animais ou insetos, animais nocivos à saúde do homem. Tem-se também as tabelas brasileiras de aves e suínos. É interessante você lançar mão dessas tabelas, tanto para ruminantes quanto para monogástricos ou não ruminantes, porque você pode também falar, né, chamar animais não ruminantes de monogástrico. É importante você lançar mão dessas tabelas brasileiras, porque elas têm a composição dos alimentos e também elas apresentam as exigências nutricionais de cada espécie e categoria animal. Então, você pode, a partir delas, formular uma boa ração, de modo a proporcionar aos animais de produção, ou não, porque pode ser também animais de companhia, tá? Alimentos de bons valores nutricionais e que atendam às exigências nutricionais de cada espécie ou categoria animal. Tá? E aí vamos aqui, o que é ingestão? A ingestão começa pelo reconhecimento do alimento pelo animal. Ele reconhece, aí ele passa pelo processo de apreensão do alimento, depois a deglutição do alimento. E aí vem os processos de digestão.
A digestão já é o processo mecânico desse alimento, mecânico, químico e enzimático, onde as macromoléculas são transformadas em compostos mais simples para a posterior absorção. E a absorção é a passagem das moléculas presentes no lúmen, na luz do trato gastrointestinal para o interior das células. A absorção é quando o alimento, depois de digerido ali no estômago, parte dele é absorvido através da parede do estômago, no intestino delgado e grosso, indo para a corrente sanguínea e logo em seguida para os órgãos, né, dos animais, de modo que eles possam executar todas as funções necessárias do seu organismo e para a sua sobrevivência e para a reprodução ou produção e aumentar aí a produtividade na produção animal, dependendo do destino da criação animal. E o que é nutriente? É um conjunto ou uma classe de compostos químicos que, após absorvidos, são necessários para manter as funções vitais e produtivas do animal. Então, o nutriente ele tem a função de garantir e manter as funções vitais e produtivas do animal. Existem algumas categorias de nutrientes. A água é um nutriente. Algumas pessoas talvez pensem que a água não é nutriente. A água é um nutriente essencial do ponto de vista de auxiliar em toda a nutrição animal. Água, carboidratos, lipídios, compostos nitrogenados, melhor dizendo, minerais e vitaminas. Todos eles são importantes estarem contidos no alimento para que o animal consiga absorver esses nutrientes e converter esses nutrientes em proteína de alto valor biológico. Existe aqui na nutrição animal uma tabela, ou melhor, um gráficozinho, um esquema que diz respeito da divisão do alimento. O alimento é dividido em água, isso de acordo com o método de Wende, de 1864. É dividido em água, matéria seca. A matéria seca contém a matéria orgânica. A matéria orgânica contém os compostos nitrogenados, que aí a gente tem a proteína bruta, que é o que a gente muito quer ali para os animais, né? Principalmente quando se fala de produção para ruminantes. Os compostos não nitrogenados também. Quem faz parte dos compostos não nitrogenados? A proteína bruta, a fibra bruta, melhor dizendo, o extrato etéreo e o extrato não nitrogenado. Dentro da fibra bruta, nós temos a fibra em detergente neutro, a fibra em detergente ácido, e essa fibra em detergente neutro, FDA ou FDN, como nós podemos dizer, ela é avaliada, a análise dela é feita pelo método de Van Soest, 1964. A matéria seca também a gente tira o mineral. Da matéria seca se tira o mineral. O mineral, a matéria mineral está dividida em macrominerais e microminerais. Ok? Sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês poderão entrar em contato comigo ali no AVA, tá? Fiquem à vontade. Nutriente essencial. O que é um nutriente essencial? É aquele que é exigido pelo animal e que não é sintetizado pelo organismo do mesmo. Ou melhor, né? Se sintetizado, a velocidade da síntese não é suficiente para preencher as necessidades diárias do animal. Portanto, o nutriente essencial deve vir na dieta. Então, o alimento é essencial, então esse alimento deve ser contido na dieta, porque o organismo do animal não consegue sintetizá-lo. Já o nutriente não essencial é aquele que igualmente exigido pelo animal, mas é sintetizado pelo organismo em quantidade suficiente a fim de preencher as necessidades diárias. Então, o animal consegue extrair daquele alimento que se dá para ele diariamente, sem precisar ali suplementar aquela dieta pensando nos nutrientes essenciais.
Tá? E o que é a conversão alimentar? É a quantidade de alimento necessário para produzir uma unidade de produto animal, né? O peso corporal, a carne, ovo e leites. Então, o que eu quero? Eu dou 1 quilo de alimento para o animal e quero que ele me converta esse consumo, ou melhor, quantos quilos eu vou precisar dar, quanto de alimento eu vou precisar dar para um animal, para ele me gerar 1 quilo de alimento. Então, conversão alimentar é a quantidade de alimento necessária para produzir uma unidade de um produto animal. Tá? Eficiência alimentar, então, é a quantidade de produto animal produzido a partir do consumo de uma unidade de alimento. É o inverso do que aconteceu lá na conversão alimentar. E o que é digestibilidade, gente? Hoje nós estamos trabalhando os conceitos, então vamos lá. O que é digestibilidade? É a proporção de alimento ou nutriente ingerido que foi digerido e absorvido pelo trato gastrointestinal. A digestibilidade, ela pode ser calculada ela é calculada em porcentagem, que é o alimento ingerido menos excretado nas fezes, dividido pelo ingerido, vezes 100. Tá? Isso vai estar disponível para vocês no AVA. Tá? O que é exigência nutricional? Isso já foi até falado, de certo modo, mais lá na frente. A exigência nutricional é a quantidade de nutrientes necessário para determinada espécie e categoria animal para a sua boa manutenção, produção e reprodução. E a dieta, gente? E a ração? A dieta é o conjunto de alimentos, incluindo a quantidade respectiva prescrita para atender a exigência nutricional de determinada categoria ou espécie animal. E o que é a ração? É uma quantidade total de alimento fornecido e consumido por um período de 24 horas pelo animal. Tá? Aditivo é a substância não nutritiva, tá? Adicionadas aos alimentos para melhorar as propriedades ou aproveitamento do alimento. Ela tem a função mesmo de conservar, de melhorar o sabor do alimento, a palatabilidade do mesmo. E o suplemento, que é um suplemento animal? É o ingrediente ou a mistura que é introduzida na alimentação do animal para suprir a ração em aminoácidos, vitaminas, minerais, ou, dependendo da necessidade, né, de até proteína, energia e etc. No terceiro tópico, vamos tratar aqui as particularidades do trato gastrointestinal de ruminantes e não ruminantes. Então, vamos lá. Os ruminantes, né? Vamos lá pensar na anatomia aqui do ruminante. Quando falamos em anatomia, referimos-nos às estruturas do sistema órgão e tecidos. Já a fisiologia refere-se ao funcionamento desses órgãos. A anatomia e a fisiologia digestiva refere-se, então, à estrutura e funcionamento do sistema digestivo. A fisiologia digestiva é muito diferente entre os animais, variando de acordo com a espécie e com o tipo de alimento que é degradado pelo seu sistema digestivo. Essa adaptação foi extremamente importante no processo evolutivo dos animais, adaptando-se às diversas condições encontradas pelos mesmos. Os animais domésticos podem ser classificados quanto às características do estômago, sendo eles animais monogástricos ou não ruminantes, que são aqueles que possuem um estômago um único compartimento estomacal. São as aves, os suínos, os cães, os gatos, os equinos, os coelhos. A maioria dos animais são animais monogástricos, contendo somente um estômago. Já os animais poligástricos ou ruminantes, eles possuem o estômago dividido em 4 compartimentos. Esses animais são os bovinos, os bubalinos, os ovinos e os caprinos. O sistema digestivo dos ruminantes, vamos lá.
Os animais ruminantes, os bovinos, caprinos, ovinos, búfalos, entre outros, possuem o estômago complexo, dividido em 4 cavidades denominadas rumen, retículo, omaso e abomaso, sendo este último considerado o estômago verdadeiro, pois o abomaso há o intestino delgado, seguido de intestino grosso, que também é muito desenvolvido. Já o cavalo, ele possui aí, ou cavalos equinos, né? Também chamados, são do grupo dos animais herbívoros, não ruminantes, tá? O primeiro compartimento do estômago é pequeno, apenas 9% do total. E o fato de o seco e o colo serem extremamente grandes, o que possibilita o aproveitamento de carboidratos fibrosos em razão da fermentação microbiana, havendo aí a formação dos ácidos graxos voláteis, entre outros nutrientes. É importante, esses ácidos graxos voláteis, eles são importantes porque eles fornecem fonte de energia para o metabolismo animal. Esses ácidos graxos voláteis são absorvidos pela parede do seco e do colo e contribuirão significativamente para a manutenção energética do animal. O coelho, né? Eles também possuem um sistema digestivo, eles também são onívoros, melhor dizendo, não são ruminantes, tá? Cuja sua maior particularidade é ter um seco, primeira porção do intestino, bem desenvolvido. Assim, esse local trabalha como uma câmara fermentativa, produzindo ácidos graxos voláteis, que são as fontes de energia para esses animais, como ocorre nos não ruminantes, né? Então, os ácidos graxos voláteis são as fontes de energia aí para esses animais, né? E como são também para os animais ruminantes. As aves são animais onívoros, alimentam-se de alimentos de origem animal e vegetal, certo? O sistema digestivo é muito curto, apresentando uma dilatação no esôfago, chamado de papo. Após o papo, há o estômago químico, o proventrículo, e a moela, que trabalha como estômago mecânico, triturando os alimentos, pois as aves não têm dentes. Isso é muito importante lembrar, né? Como os mamíferos têm. Em seguida, há o intestino delgado, que é dividido em duodeno, jejúnio e íleo, seguido de intestino grosso, que possui secos e colos. Tá? Temos os cães e os gatos, que são animais carnívoros e têm um sistema digestivo relativamente curto. Ao longo da domesticação dos cães, houve uma tendência de esses animais serem também onívoros, pois ingeriam grande quantidade de sobra de vegetal da alimentação humana. Já o gato, ele é estritamente carnívoro. Tá? O quarto tópico, alimentos e aditivos utilizados na alimentação de ruminantes e não ruminantes. Nós temos os alimentos volumosos, que são os alimentos que possuem um teor de fibra bruta superior, tá, a 18% da matéria seca. Já os alimentos concentrados são aqueles que possuem menos de 18% de fibra bruta na matéria seca. Isso aí é importante para que nós possamos separar quem é volumoso e quem é concentrado. Vamos lá. Alimentos concentrados são classificados em alimentos proteicos, quando tem mais de 20% de proteína na matéria seca, ou energético, quando tem menos de 20% de proteína bruta na matéria seca. Tá? Alimentos proteicos são aqueles que contribuem principalmente com proteína em uma ração. A gente tem aí a soja é um forte candidato, farelo de soja, a casca de soja, o farelo de girassol. Já os energéticos, alimentos energéticos, são alimentos
são geralmente alimentos que apresentam baixo nível de proteína bruta na sua constituição, né? Fornecem principalmente energia para os animais. Esses alimentos são o milho, tá? O sorgo, o farelo de arroz, a raspa de mandioca, o trigo. E aí nós temos os alimentos volumosos. Os alimentos volumosos são alimentos de alto teores de fibra, tá? Apresentam mais de 18% de fibra bruta e podem ser divididos em secos e úmidos. Geralmente aí os alimentos úmidos, o volumoso úmido, é a silagem de milho, a silagem de um modo em geral. Já os alimentos secos, os volumosos secos, são os fenos, as palhadas, né? Feno de alfafa, feno do terço superior da mandioca. Nós temos também os alimentos minerais, tá? Que são alimentos que são fonte direta de minerais importantes na nutrição animal. O calcário calcítico, o fosfato bicálcico, o sal comum. E aí nós temos as vitaminas. As vitaminas são compostas de vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Temos também os aditivos, que são substâncias não nutritivas adicionadas aos alimentos para melhorar as propriedades ou aproveitamento do alimento, tá? Torná-lo mais atrativo, mais interessante ao animal, tá? Hoje nós concluímos a primeira aula de nutrição de animais. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigada. Tchau, tchau.